Então, mais uma vez, gente, boa noite. Estamos aqui presentes juntos e já vamos começar a abrir a Bíblia lá em Deuteronômio. Hoje nós vamos dar uma passeada boa na Bíblia e vamos falar sobre entender seu relacionamento com o próximo, como a gente deve se entender com o próximo, a nossa relação com o próximo. O senhor Júnior pode se sentar também, se quiser, tá? Fica à vontade. Então, Deuteronômio 5, capítulo 5, é lá no Antigo Testamento, se eu não me engano é o terceiro ou quarto livro. Acharam? Capítulo 5. Versículo daí vai ser o 16 em diante, 16 ao 21. Nós vamos começar ali, é que nem eu falo, para entender seu relacionamento com o próximo. É para nós estarmos entendendo o nosso relacionamento com os demais, com o povo. Então nós vamos começar no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Eu vou ler para vocês. Ali fala: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, em Deuteronômio, aqui Deus está começando a explicar como é que nós devemos viver. O Senhor teu Deus te ordenou que honra teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem aqui na terra. E também falou as outras ordenanças que é para a gente não cobiçar, não adulterar, não matar. E isso tudo, o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia estão matando por terra, estão matando por dinheiro, estão matando até por comida, tá? Até por comida estão matando. Então, esse aqui já é o começo, do entendimento que a gente vai ter que ter em relação a uns com os outros. Começando já bem, diz honrar pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem aqui na terra. Então nós temos que começar honrando isso. E depois vem os demais mandamentos. O que são os mandamentos, de Deus? Vem os demais mandamentos. Mas já pode ir pulando lá para Provérbios, capítulo 3. Provérbios é depois de Salmos. Se eu não me engano, é já o livro depois de Salmos. Passa Salmo, já vem Provérbios. Capítulo 3. Como Deus falou ali, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Ele continua falando em Provérbios. Versículo 27. Todo mundo achou? Pode ficar tranquilo que nós temos tempo. No capítulo 3, versículo 27, vamos começar. Não te furtes em fazer o bem a quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti.
confiadamente. Jamais planteeis com alguém sem razão. Se não te houver feito mal, não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graças aos humildes e sábios. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomia. Então aqui, como diz, a gente tem que entender o nosso relacionamento com o próximo, né? Já está dizendo isso aí, né? Se eu tenho para ajudar, eu vou ajudar de livre, espontânea vontade. Se eu tenho irmãos agora, eu dou agora. Eu não vou dizer para um... Eu acho que até uma vez eu já cheguei a falar sobre isso aí, numa outra reunião. Se eu tenho irmãos agora, eu vou ajudar agora. Eu não vou pedir para ele voltar amanhã. Para que eu vou fazer ele voltar amanhã? Vamos dizer se amanhã eu vou ajudar ele, né? Então eu posso estar ajudando ele porque eu tenho a condição. E quem tem condição tem que ajudar, tá? Quem tem condição não pode negar ajuda ao necessitado, porque Jesus ele disse: quem está ajudando aos meus pequeninos, né, está fazendo isso a mim, né? No caso, quem está fazendo por um dos pequeninos dele está fazendo para ele. E isso é a relação que nós temos que ter entre nós. Que diz: não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, se tens agora contigo, né? Então, ele diz que é para nós andar também com intimidade junto com as pessoas. Ele diz isso também, que a gente tem que ser íntimo, mas também não em excesso. A gente tem que ter uma certa intimidade, porque tem intimidade demais que daí eles já vão sentar no colo, já vão, em vez de pedir a mão, já pede o braço e coisa tal. Então a gente tem que ter limite também, para tudo a gente tem que ter limite. Mas ele diz aí que é assim que a gente se relaciona uns com os outros. Aí continuando, nós vamos lá para Mateus. Eu disse que hoje nós vamos fazer como diz, uma tour, uma viagem na Bíblia. Né? Então vamos lá para Mateus 18, que é o primeiro mandamento, o testamento ali, do Novo Testamento. Mateus 18. Capítulo 18, para quem achou, diga amém. Para quem não achou também. Aí nós vamos no versículo 15, que eu vou ler o 15 para vocês, e até o 17. Como se deve tratar a um irmão culpado, diz esses versículos que eu vou ler agora. Se teu irmão pecar contra ti, vai, ergue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil, publicano. O gentil é o pecador, né? Se o teu irmão fizer uma coisa para ti, né, retrata com o teu irmão, vai atrás, tenta fazer tenta o perdão. Quando diz irmão, não é irmão de carne, pode ser um membro da igreja, um amigo, um vizinho, né? É teu irmão, tenta fazer por ti mesmo. Se essa pessoa aceitar, como está dizendo aqui, ganhasse esse teu irmão de volta, né? Esse teu irmão já ganhasse de volta. Se ele não aceitar, ali diz que a pessoa tem que arrumar testemunha e coisa tal.
mas daí ela fala de perante a igreja, não perante o tribunal. A última coisa que a pessoa tem que fazer, se aconteceu alguma coisa, é levar essa pessoa para o tribunal. É o que mais acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, se falou uma besteira, eu vou te processar. Eu não posso falar nem do gato do vizinho, vou te processar. Ou se a galinha cantou mais alta do vizinho, vou te processar. Se o cheiro do teu chiqueiro, vamos dizer, da tua, né, tá cheirando mal, vou te processar. Se está aí buzinando alto na frente da minha casa, eu vou processar. Então nós temos que evitar esse tipo de contenda antes de levar a juízo. Aqui diz levar a igreja, mas levar a juízo da mesma maneira, tá? Quando diz uma ou mais pessoas, já está dizendo, né? É um júri, é um tribunal, para ter gente de prova que está tentando fazer uma coisa certa, só não está conseguindo fazer porque a pessoa não quer. Isso é uma relação que a gente tem que ter com os irmãos. Entenda seu relacionamento com o próximo, né? Está tudo na presença de Deus, está tudo na presença de Deus, tudo pautado na Bíblia. Então, continuando lá no Mateus 21, em Mateus 21, aí vai vir aquela parábola, né? E depois vem a parábola do credor. Mas quantas vezes se deve perdoar o seu irmão? Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso Jesus daí falou para Pedro, que são o tanto de vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão. Então imagina se nós estamos perdoando os nossos irmãos, quanto a misericórdia de Deus para perdoar a gente, né? Se nós já temos que 70 vezes 7, eu acredito que Deus, ele já está passando de 700 mil vezes, né? Todo dia a gente peca, né? Então Deus, ele está perdoando nós e está dando chances, né? Aí vem a parábola do credor incompassivo, que a gente já leu, o pastor já leu para a gente também. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e o que devia fosse paga, né? E a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou o seu conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava. No caso, pegou o homem pelo pescoço, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou à prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor chamou-o e lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se com o teu conservo, como também eu compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse todas as dívidas. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É o 35, né? Isso, a cada um seu irmão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um
o seu irmão, a seu irmão, né, no caso. Aqui está falando da parábola do credor, aqui está falando de nós, né? De cada um de nós, que tem alguém que não gosta, alguém que a pessoa não se dá bem, alguém que a pessoa que diz, eu perdoei, mas ele lá e eu aqui, que não é perdoar, por isso que já diz aqui, ó, assim também meu Pai Celeste vos fará do íntimo, não perdoardes cada um o seu irmão, porque não existe aquela de eu perdoei, mas ele lá e eu aqui, daí nunca mais se falar. O perdão ele tem que vir do coração, que o coração ele é né, no caso o amor fraternal é o maior, então ele tem que vir do coração. Se a pessoa não conseguir perdoar, não vai perdoar. Essa parábola ela estava falando justamente do fulano que devia para um e foi perdoado, e o outro que devia para ele não perdoou. Praticamente a pessoa que perdoa e não perdoa. A pessoa que diz ele lá e eu aqui. É mais ou menos essa coisa assim, tá? Mas voltando lá, como eu disse que nós vamos estar dando um giro, vamos para Romanos, depois de Mateus. Vamos lá para Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Romanos depois de Atos dos Apóstolos, já vem a Romanos, né? João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Isso é como a gente tem que se relacionar um com o outro. Acharam Romanos? Sim. Então vamos lá. 14, versículo 13. A liberdade e a caridade. Não vos julguei mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeços ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. No caso, depois eu vou estar explicando. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vitupério a vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom que não coma carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer porque o faz e não o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Aqui ela fala de comida, né? Se a gente olhar nos dias de hoje, a gente até pode dizer que é na comida também, mas aqui ela está falando da palavra. Ela fala da palavra de Deus, uma palavra mal alimentada, uma palavra mal dada,
uma palavra que a gente joga para o irmão, ou um julgamento que a gente faz para o irmão, mas pode ser colocado na comida, porque tem muita gente passando fome também. Isso a gente sabe, a gente vê isso aí, né? O que mais tem é gente passando necessidade. A gente não está livre de necessidade, mas aqui fala de palavras. Então a gente não pode fazer com que o nosso irmão se tropece em palavras. Vamos dizer, que nem o pastor já pregou aqui, né? Alguém sair daqui, chegar lá fora, chamar uns 500 mil palavrão, né? Daí em que igreja que tu vais? Qual é o pastor que está pregando para ti? Aonde isso está na palavra de Deus? Porque tem gente com língua mais afiada do que cascavel, né? E tem gente aí que vem para sugar. Então a gente tem que saber também lidar com o povo, passar a boa semente, a boa palavra, mostrar para eles o que é o Espírito Santo. O amor fraternal, como diz aí, né? Se por causa de comida o teu irmão se entristece e não anda segundo o amor fraternal, se por causa de uma palavra nós entristecermos nosso irmão, nós fazermos ele cair, né? Por nós estar passando uma palavra que nesse momento ele não precisava ouvir, porque muitas vezes a gente usa um pouco da ignorância, e a gente está aprendendo. Nós começamos a caminhar, mas nós somos ignorantes. Nós não vamos deixar de ser ignorantes. Se nós não fossemos ignorantes, nós não pecávamos. Nós não ia ter pecado nenhum. Nós vamos continuar sendo ignorantes na palavra, mas estamos aprendendo dia a dia, passo a passo. Estamos fazendo as vontades de Deus na nossa vida. Estamos mostrando que Jesus é mais para nós. Nós estamos mostrando que nós queremos o bem do nosso irmão e temos que fazer isso dia após dia. Querer o bem do nosso irmão, querer o bem da nossa igreja, querer o bem do pastor e da família dele, querer o bem de nós que estamos aqui, a igreja louca, mas estamos aqui. Nós estando aqui, que nem estamos recebendo a palavra, que essa palavra seja um fruto, um alimento, e não uma pedra de tropeço. Termina, né? Ela termina falando que aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então, se a gente fazer isso para Cristo, nós somos aprovados por Deus e também pelos homens. E termina: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então a pessoa tem que fazer as coisas com fé, baseado na palavra de Deus, para que ela não caia no pecado. Como a gente não pode botar o irmão em tentação, a gente também não pode se colocar em tentação junto com o irmão, ou para ser tentado com o irmão. Nós estávamos no Romanos 14, né? Voltando então ali ao Romanos 15. Eu acho que, não sei se é na mesma folha. 15, é só seguir. Romanos 15, capítulo 15. Não versículo, capítulo 15, tá? Eu vou ler de 1 a 6 ali. E depois eu vou estar falando. Aqui diz no meu cabeçalho, diz: a imitação a Cristo é a simpatia e o intruísmo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo do que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que
te ultrajavam caíram sobre mim. Isso Jesus falando, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, ó Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordialmente e a uma vós glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concordialmente. Então ali está dizendo que nós que temos mais, não podemos humilhar aquele que tem pouco. Eu não estou dizendo que nós temos mais, né? Mas vamos dizer, aquele que tem mais, não pode humilhar aquele que tem pouco. Vamos dizer, aquele que é mais inteligente, não pode humilhar aquele que tem pouca inteligência. Vamos dizer, aquele que é alfabetizado, não pode humilhar um analfabeto. E sim ajudar. Porque a gente tem que ajudar a engrandecer tanto aquela pessoa, porque Jesus ele vai ficar feliz da gente estar fazendo isso. É desse jeito que a gente tem que se relacionar, uns dando a mão para os outros. Não diz que se um cai o outro levanta. Acho que até nós conversamos até um pouquinho antes. Um cai, né? Se tem o outro levanta. Por isso tem a esposa e o marido. Se a esposa está do lado do marido, o marido tropeçar, a esposa pode dar a mão para ele se levantar, ou vice-versa. Assim nós temos que ser com os pequeninos de Jesus. Hoje nós estamos numa lição de aprender. Hoje nós estamos numa lição de caminhar. Hoje nós estamos numa caminhada que Jesus pediu para a gente fazer. Quer dizer, Ele não pediu, né? Nós estamos fazendo porque nós queremos Jesus. Deus coloca na igreja gente conforme Ele quer. Então, se Ele chamou nós aqui hoje, é porque Ele queria nós aqui hoje. Isso nós estamos numa convivência de irmãos. Como eu falei ali, né? E Cristo, Ele fica feliz com isso. Mas, continuando, como disse que nós vamos dar lá, vamos lá para Gálatas. Gálatas vai continuando a folhear para frente. Passa Coríntios, passa 2 Coríntios, aí vem Gálatas. Gálatas 6, versículo 1 ao 10 eu vou ler, tá? Eu vou ler rapidinho, né? Porque a gente não tem muito tempo, a reunião é um pouco mais curta, às quintas-feiras, né? Porque nós temos a limpeza. Ela não sabe o que é para frente, mas deixa quieto. Irmãos, o cabeçalho diz: o auxílio mútuo à responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrige-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas se prover cada um o seu labor, e então terá motivo de glorificar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui já está dizendo das obras da carne, do fruto, do que nós vamos colher, do que nós estamos plantando. Hoje nós estamos plantando a palavra. Eu acredito que é uma palavra boa, é uma semente frutífera, é uma semente que vai dar fruto. Aqui diz que a gente tem que primeiro acolher os que são já da igreja. A gente tem que primeiro, aqui no finalzinho, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, né? Mas principalmente aos da família da fé. Os da família da fé, os da igreja, são os da família da fé. Então, a gente tem que correr atrás, buscar, chamar. Eu não vou dizer implorar, porque tem aquele que vai 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não quer vir. Então tem que fazer que nem sacode a poeira do pé e vai embora. É quando eles entravam numa cidade, eles não queriam ir na cidade, eles faziam isso quando saía da cidade, né? Biblicamente falando é isso, né? Que é da Bíblia. Nós estamos só falando da Bíblia. Então nós estamos falando de Jesus aqui. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Jesus. Então nós temos que levar o fardo uns dos outros para cumprir a lei de Jesus. A gente tem que fazer pelos outros, porque Jesus deixou bem claro: aquele que dá de vestir, aquele que dá de comer, aquele que vai visitar na prisão, né? Ele falou, né? Está fazendo pelos meus pequeninos. Então, aquele que está levando os fardos um dos outros, aquele está fazendo por Jesus. Aquele que está abraçando a causa, aquele que está dando o seu tudo, aquele que está, quando eu digo dar o tudo, é no limite do ser humano também, tá? Não fazer além das contas para depois estar endividado. Porque tem gente que quer dar o tudo, às vezes, né, se endivida. Então a gente tem que cuidar no endividamento pessoal também, né? A igreja carece, só que o povo endividado também não adianta, não vai ajudar de maneira nenhuma a igreja. Então, os que têm condição vão ajudar, os que não têm não vão ajudar. Mas aqui nós estamos falando do irmão, ajudar o irmão, né? O irmão tem que carregar o fardo do irmão. Vai chegar o irmão e vai dizer: eu estou passando por um problema de saúde. Ou vai o irmão: vamos dar apoio, vamos tentar ajudar. Eu acredito que está sendo ajudado em oração, e até foi ajudado membros da igreja em pagar contas de coisas, né? Eu acredito que já foi, mesmo uma igreja sem condição para si própria sustentar, que é a nossa. Mas isso é porque nós temos um Deus todo poderoso e está cuidando da gente. Então nós temos que dar valor a essa casa que está aberta para nós, né? Tentar ao máximo um pelos outros, que está pedindo na palavra de Deus. Não é, está tudo aqui, né, marcadinho. Vocês podem estar lendo tudo em casa, vai estar gravado. Vocês podem estar acompanhando depois também em casa. Vamos acompanhar. Tudo o que está aqui sendo feito é para o ser humano. Vamos lá então, para não demorar muito, Colossenses, continuando para frente. Depois de Gálatas vem Efésios, depois de Efésios Filipenses, depois de Filipenses Colossenses 3, versículo 12, eu vou ler do 12 ao 17, tá? Para vocês já estar sabendo. As virtudes devem ser cultivadas
diz o cabeçário da minha Bíblia, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Isso eu até li, acho que na última quinta, se eu não me engano, que eu fiz a reunião, não essa quinta, mas a quinta passada, eu acho que eu li isso aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja na ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então aqui a gente tem que suportar. Tem coisas que vai acontecer na vida da gente que a gente vai perder cabeça. Tem dias que vai acontecer coisas que a gente não vai suportar, mas aqui está dizendo para a gente suportar. O fardo, ele é para nós, ele não é pesado demais que nós não podemos carregar. Jesus diz que o fardo ele é suave, né? Então ele é suave. Jesus ele disse que ele é suave. O que acontece? Nós deixamos esse fardo pesado. Nós fizemos um fardo pesado na nossa vida. Nós por ingratidão, nós por murmuração, nós por maus falácias, deixamos esses fardos pesados na nossa vida. Aonde que a gente tem que estar se limpando todos os dias, para que isso não venha acontecer. Suportar, a gente tem que suportar. A gente tem que suportar. Marido suporta mulher, mulher suporta marido, filho tem que suportar pai e mãe tem que suportar filho. Tudo faz parte de um só Cristo. Nós tudo fizemos parte de um só Jesus. Nós somos ramificações dele. Nós somos eleitos por eles, por isso nós estamos aqui. Talvez ouvindo esse obreiro chato, mas nós estamos aqui. Nós somos eleitos por ele, por estar aqui. Só de ouvir a palavra, ou de estar podendo participar, ou de estar no átrio de Deus, que hoje é a igreja, mas o átrio dele puro e verdadeiro somos nós, que o Espírito Santo habita em nós. Jesus está sentado aqui com a gente, porque onde há uma ou mais pessoas, Deus ali estaria, Jesus aí estaria. Então eles estão aqui, então eles fazem parte com nós também. Eles fazem parte do nosso relacionamento. E por que nós vamos fazer diferente? Se Jesus está pedindo para a gente ser bom um com os outros, vamos ser bom um com os outros. Se Jesus está pedindo para nós levar a palavra boa e sadia para os outros e não fazer os outros tropeçar, vamos levar essa palavra boa e sadia para que nós não venhamos fazer os outros tropeçarem. Mas como é que os outros vão tropeçar? Nos nossos exemplos. Aqui eu posso ser uma pessoa, lá em casa eu posso ser ou não, eu sou outra pessoa. Aqui o seu Almir ou os demais, eu vou só falar todo mundo, ou os demais são uma pessoa, só que em casa
podem ser outras pessoas. Só que é o vizinho que vai ver o teu exemplo, é o fulano de tal, o ciclano de tal, vai ver o teu exemplo. Mas, pô, que igreja que ele vai? Quem é o pregador dele? Quem é que está passando a palavra? O bom alimento? Quem é que está dando o Espírito para esse povo? Quem é que está falando de Jesus para eles? Porque não dá para ver Jesus neles. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo de errado. Se ele diz para suportar um do outro, dá um tapa, mas suporta. Porque tem horas que precisa dar um tapa. O pai tem que dar uma chicotada no filho, mas ele suporta porque é para educar. Jesus, ele educa a gente com a palavra dele aqui, ó. Ou a palavra dele não é chicote no nosso lombo, é chicote no nosso lombo. Deus não se irava com aquele povo lá no deserto, não massacrava aquele povo no deserto, não pisava como uva aquele povo no deserto, que até respingava o sangue neles. E Deus é bom porque nós é que somos ruins, e somos ruins mesmo, mas Deus é bom. Então, vamos fazer por Jesus. Ali diz no meu cabeçalho assim: Deus é amor. Deus é amor. Já está dizendo, Deus é amor. Ruins somos nós. Deus é amor. Deus vai sempre ser amor na vida da gente. O que Jesus passou naquela cruz por cada um de nós? Se isso aí não é amor, não existe amor na vida de ninguém. Quem faria isso? Talvez uma mãe faria isso por um filho. Agora um marido não vai fazer isso pela mulher. Ou uma mulher não vai fazer isso pelo marido, não. Agora um pai ou uma mãe pelo filho é capaz de fazer isso. Morrer. Agora a mulher, amanhã ou depois olha o outro. Realidade dos dias de hoje. Só que, vamos lá, Deus é amor. Então vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, nem amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aqui Deus está falando. Ele não falou de Jesus. Deus queria acabar com a humanidade toda. Não acabou com a humanidade toda porque viu em Noé fé. Um homem puro, íntegro. Então ali começou de novo uma geração pecaminosa, uma geração ímpia, uma geração depravada. Que daí o que aconteceu? Para que nós viéssemos ter vida depois daquilo lá, Deus mandou o próprio Filho, Jesus, para que a gente viesse ter vida. Mas essa vida nós temos que conquistar. Essa salvação não merecida, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que alcançar. Nós vamos alcançar como? Com as nossas atitudes, com os nossos atos, com as nossas obras, com o que nós temos feito um para com os outros. Quem tem amor conhece a Deus, está dizendo. Quem ama Jesus, ama a Deus.
Se a pessoa tem o amor pelo Jesus, ela tem o amor em Deus. Jesus, quando falou para Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces. Jesus para nós foi um pai. Jesus foi o nosso pai. Deus mandou Jesus, Jesus foi o nosso pai. Deus nos deu para Jesus ser o nosso pai. Então nós somos ramificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso a gente tem que fazer as obras de Jesus Cristo. A cada dia se santificar mais em Jesus, procurar mais Jesus, querer saber mais de Jesus, respirar mais Jesus e simplesmente fazer as vontades de Cristo. Uma vez sendo de Cristo, o mundo já era, meu amigo. Não existe mais mundo para gente. Ser cristão é esquecer o mundo. O mundo já era. Ser seguidor de Cristo, o mundo já era. Paulo, maior assassino, ou Saulo, né? Maior assassino de profetas, de povo de Deus, como foi ele, o maior pregador, ele fala de Cristo, ele prega Cristo, ele respirou Cristo, e hoje nós temos que fazer isso. Chegou a nossa vez de fazer isso. Vamos fazer essa igreja crescer, minha gente. Vamos tentar buscar o povo que se afastou, talvez por uma bira de uma, bira do outro, por uma palavra mal falada de um, ou talvez sem querer numa brincadeira, porque pode acontecer, que a gente acontece ali de se soltar ali, fazer uma brincadeira e ofender alguém, e por causa dessa ofensa, eu não vou mais na igreja por causa do fulano de tal. Ele, que nem tinha lá naquela que nós ia, falava de cigarro, a mulher não veio mais para a igreja porque ela fumava. Isso acontece. Só que a gente tem que falar o que a palavra diz. Se fumar é errado, então nós vamos ter que advertir que é errado. Se beber é errado, nós vamos ter que advertir que é errado. Se prostituir é errado, a gente vai ter que advertir que é errado. Porque senão quem vai para o inferno somos nós e não eles. Quer dizer, eles também vão, né? Mas nós vamos junto com eles, né? E gente, a palavra que eu tinha que passar, ou para passar, era essa. Eu sei que eu demorei bastante hoje. Hoje parece que foi quando eu fiz o meu do Corinthians, né? Só que ali deu 2 horas, hoje foi uma. Então, cessamos a reunião, foi isso que eu tinha que passar para vocês. Que Deus abençoe e que essa palavra seja produtiva. Amém?